Oi, amigos e irmãos, graça e paz, estamos aí novamente. Aos pouquinhos nossos irmãos aí vão entrando online. É uma alegria imensa nós estarmos aqui novamente. Infelizmente não foi possível a nossa transmissão ao vivo pelo YouTube. Então peço que os irmãos vão avisando aí os demais irmãos para que estejam buscando aí no Instagram ou então no Facebook. Nesse momento de reflexão nossa da Palavra de Deus, eu creio que os irmãos aí tiraram momentos para estarem em oração, clamor a Deus constante pela nossa situação, que o Senhor nos fortaleça, nos dê ânimo, alegria, que o Senhor abençoe cada um dos profissionais que estão lidando direto com as pessoas enfermas, abençoando aqueles que estão buscando os meios de tratamento para assim aliviar-nos dessa pandemia. E vamos seguir em oração pela igreja, para que a igreja não se enfraqueça nesses dias, mas pelo contrário, que seja um momento de fortalecimento. Fortalecimento em oração, fortalecimento na busca da palavra. Talvez seja um momento em que tantos irmãos que perderam a prática de terem devocionais familiares agora estão retomando. Então vamos seguir para a palavra do nosso bom Deus. Em Lucas 22, versículo 39 a 46, vai ser o texto da nossa reflexão nessa noite. Mas antes, gostaria de estar orando nesse momento, para que assim o Senhor nos fortaleça, nos anime, o Senhor nos dê da sua imensa misericórdia, fale ao nosso coração, nos transborde da tua graça. Vamos orar ao Senhor, antes assim de lermos o trecho da palavra do nosso bom Deus. Pai Santo e Eterno, muito obrigado, meu Pai, por esse momento. Obrigado pelo privilégio, ó Pai, de mesmo numa quarentena podermos nos comunicar com os nossos irmãos, transmitir, ó Pai, a Tua doce, santa e maravilhosa palavra. Que nessa hora, Senhor, ela venha trazer despertamento para nós, mas também, ó Pai, consolo para nossa alma. Ó Deus Santo, tira, Senhor, irmãos e irmãs, pessoas, amigos que estão no desespero, na ansiedade, e traz a eles, ó Pai, no poder do Teu Espírito Santo, a cada um de nós, a paz que excede todo entendimento. E assim fala o nosso coração nessa noite, no poder do Espírito Santo. Onde estivermos, nós cremos que o Senhor está conosco. Ó Pai, em lugares diferentes, somente o Senhor pode estar ao nosso lado assim mesmo. Por isso nós Te louvamos, por isso que o Senhor é o nosso Deus. É a nossa súplica agora, fala o nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, Lucas 22, 39 ao 46. Não faz muito tempo que eu preguei esse trecho da palavra e eu senti no coração, vindo de Deus, que é o momento de refletirmos de novo nele, por ser algo que Jesus experimentou de uma grande agonia por nós, para que nos traga paz, acima de tudo, libertação. Ele sofreu a fim de que nós não soframos. Ele agonizou a fim de que a gente experimente de paz e não de agonia. E muitos possivelmente estão agonizando nessa hora, mesmo sem enfermidade, mas por causa de um desespero, de um medo. E a gente nesse momento quer que a presença de Jesus traga uma paz extraordinária. Lucas 22, 39 ao 46 diz assim: E saindo Jesus foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orem, para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. Aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza. E disse: Por que vocês estão dormindo? Levante-se e orem, para que não caiam em tentação. A última vez, irmãos, que eu tive o privilégio de estar pregando na nossa igreja, num culto de domingo à noite, nós refletimos numa passagem da Bíblia um pouco antes dessa aqui. O momento da celebração da primeira Santa Ceia.
e nós refletirmos, né? Foi o início da celebração de aniversário da nossa igreja. Hoje nós estaríamos dando continuidade, mas eu creio que mesmo assim online, à distância, nós estamos celebrando pela existência da nossa amada igreja presbiteriana de Miguel Couto, que durante a semana agora vai estar completando 72 anos de existência. Pela misericórdia de Deus, vidas encontraram Jesus como Salvador. Vidas foram redimidas, libertas, transformadas. E nós refletimos sobre a celebração da primeira Santa Ceia e da traição que Jesus disse que haveria acerca de Judas, embora ali não citou diretamente o nome de Judas, mas que um dos discípulos trairia. Jesus falou sobre a imaturidade deles, que estavam ali disputando sobre quem era o maior. Jesus falou que um dos principais líderes, um líder grandioso entre os apóstolos, um dos homens mais íntimos de Jesus, Pedro, o negaria 3 vezes que o conhecia. Jesus estava ali mostrando o quanto seus discípulos precisavam dele, o quanto seus discípulos estavam desfocados, o quanto seus discípulos precisavam de arrependimento. E Jesus, então, ele mostra pra gente que, em meio à necessidade que nós temos de arrependimento, ele está dizendo bem claro, mesmo assim, eu não abandonei vocês. Mesmo a gente perdendo foco, mesmo a gente não olhando tanto para Cristo quanto deveríamos, mas talvez olhando mais para dentro de nós, Jesus está dizendo, eu não abandono vocês. Então, ao sair daquele lugar, Jesus foi para um jardim chamado Getsemane, que Lucas aqui simplesmente destaca o Monte das Oliveiras. E nesse Monte das Oliveiras havia ali vários jardins. E ali o jardim do Getsemane. Um lugar onde Jesus agonizou. Um lugar onde Jesus teve a sua alma estremecida. Um lugar onde Jesus sofreu algo terrível na sua alma, uma dor fora do comum. E quantos de nós aí possivelmente estamos sofrendo dores terríveis, medos, incertezas nesses dias, e Jesus simplesmente está afirmando para a gente, eu não abandono vocês. Jesus estava em meio a discípulos imaturos, um que o negaria, outro que infelizmente resolveu não se arrepender, ao trair Jesus tirou a sua própria vida, que foi Judas. Mas Jesus está ali, eu não abandono vocês. Ainda que vocês não estejam compreendendo plenamente o que eu quero de vocês, qual o propósito, para que serve o reino de Deus, qual o propósito dele na terra, por que eu estou aqui no meio de vocês, por que eu se tornei um homem de carne e osso, ainda que vocês não estejam entendendo isso, eu não abandono vocês, eu estou junto de vocês, eu vou à morte por vocês, eu sofrerei as maiores angústias na minha alma por vocês. E aí, meu irmão, é hora de você entender que Jesus está contigo, meu irmão. Jesus mostra pra gente o que fazer num momento de grande agonia. Orar intensamente. E quando essa agonia passar, não pare de orar. Use esse momento para ser algo constante na sua vida. Jesus ensina pra gente. Aí prossegue o trecho das Escrituras Sagradas. Versículo 39 aí de Lucas 22. E saindo Jesus, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras e os discípulos o acompanharam. Como de costume, Jesus tinha o costume de ter um lugar de oração. Jesus não era morador de Jerusalém, ele estava lá em Jerusalém, Jesus era da Galileia. Mas sempre que estava em Jerusalém, Jesus orava no Getsemane. Era algo do seu costume. Jesus ora a um Pai que está perto. E ele ali está perto de seus discípulos. Jesus não está aqui no nosso meio em carne e osso. Ele ressuscitou, subiu aos céus, mas ele disse, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está aqui comigo, com a Beth e a Maísa, e Jesus está com você, meu irmão, vocês, meus irmãos, aí na sua casa. Ele é a doce presença dele se faz manifesta em nosso meio. É o que a palavra de Deus diz, o Salmo 139, ele diz, se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, ainda lá o Senhor está. Se detenho nos confins dos mares, se tomo as asas da alvorada,
O Senhor ainda lá está comigo, a tua destra, a tua mão poderosa me guiará. A tua destra, essa aqui, né, irmãos? Para mostrar que eu sei o que é direita e esquerda. A sua mão direita me guiará. A gente pode pensar assim, essa coisa de Deus está sempre presente conosco, se suba aos céus, lá estás, se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás, pode ser usado por muitos como o seguinte, ter um medo terrível de Deus. Porque Ele pode estar ali vendo quem nós somos e nos castigar, pesar a sua mão. Mas, meu irmão, use isso de uma outra forma. Pense o seguinte, Ele está sempre ao seu lado para te proteger. Em meio a esse coronavírus, Deus não nos abandonou. Nunca Ele vai nos abandonar. A doce presença dEle sempre é manifesta. E aí, Ele está nos ensinando aqui, Jesus está nos ensinando a você desfrutar dessa doce presença sempre, como Ele sempre fez com o Pai. Foi como de costume, para o Monte das Oliveiras. E Ele ora ali dizendo, Ele diz para os seus discípulos, orai para que não entreis em tentação. A verdade, irmãos, é que ser tentado faz parte da vida do pecador. Porém, não cair nessa tentação é uma dádiva de Deus para aqueles que o buscam em oração e obediência. Por isso que Jesus está dizendo, orem para que vocês não caiam em tentação. Irmãos, a palavra de Deus diz para nós nos submetermos a Deus e resistirmos ao diabo. E o diabo fugirá de nós. Ela diz para a gente encarar o diabo. Mas quanto às tentações, a Bíblia diz, foge. E hoje, irmãos, qual é a nossa condição? Nós estamos fugindo de um vírus para não morrermos. Será que então é a palavra seguinte, Jesus está dizendo encare de frente? Eu tenho certeza que Jesus diria, foge. Foge daquilo que pode te matar. Foge. Só que é o seguinte, irmãos. Hoje nós fugimos de um vírus que pode nos matar. Cada cristão pode ter a certeza de que está seguro. Pelo fato de quê? Pelo fato de que Jesus não fugiu da morte. A gente foge de um vírus, mas a gente tem uma plena consciência. Nós não queremos que essa doença chegue à nossa casa, chegue aos nossos próximos. Mas nós temos uma plena certeza. Nós temos uma esperança, porque Jesus não fugiu da morte. Pelo fato de que Jesus não fugiu da morte, nós temos uma esperança. Por que estou dizendo que Jesus não fugiu da morte? Porque diz a palavra que ele foi para o lugar como era de costume. Se era o lugar como era de costume, ele tinha já dito que um dos seus discípulos o trairia, que era Judas. Como que Judas encontraria Jesus? Se Jesus estivesse no mesmo lugar de sempre. Se Jesus estivesse aonde todos os discípulos sabiam o lugar que ele estaria. E Jesus foi para um lugar como de costume, o lugar de oração dele, aonde Judas saberia que ele estaria. Jesus encarou a morte de frente, para que hoje, ainda que a gente tenha que fugir de um inimigo invisível aos olhos, nossos olhos, a gente pode ter uma esperança de que nem a morte nem a vida pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Que nós podemos dizer como Paulo, onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? Porque esse inimigo foi derrotado pelo Senhor Jesus Cristo. E meu irmão, em meio aos desesperos que estão tomando a sociedade, não seja um profeta do caos, meu irmão, levando mais desespero para as pessoas. Leve paz, leve alegria, leve a esperança que há em Cristo Jesus. Leve a certeza daquele de que, vivos ou mortos, nós somos dele. A certeza de que um dia ressuscitaremos e viveremos para sempre com o Senhor. Jesus foi para um lugar como de costume, porque ele tinha que encarar o nosso inimigo. Por que o vírus é o nosso inimigo? Porque esse vírus pode nos matar. Por que ele nos mata? Porque nós somos pecadores. E o que Jesus então fez? Nós tínhamos um problema. Nós morremos e não temos como vencer esse inimigo terrível. Jesus vai e encara a morte.
E glória a Deus é que ele triunfou. Meu irmão, em meio a esse desespero, leve essa verdade. Jesus ensina pra gente em dias assim, que ele buscou estar sozinho com o Pai, mas ao mesmo tempo perto de amigos. São duas coisas que a gente precisa. Orar sozinhos com o Pai, como já ressaltamos essa semana. E também precisamos orar entre irmãos, orar com a nossa família. E nesse momento, como nos faz falta orar na nossa comunidade. Jesus mostra ali a importância de estar sozinho em oração. Porque diz a palavra no versículo 41, ele por sua vez se afastou um pouco e de joelhos orava. Se afastou um pouco, ele levou seus discípulos e diz aí que a palavra literal diz a uma distância de um tiro de pedra. Ele se afastou um pouco dos seus discípulos, para ao mesmo tempo que ele estaria perto de seus discípulos, ele poderia também desfrutar de um momento sozinho com o Pai. E eu creio que acima de tudo Jesus levou seus discípulos, primeiro, para ter amigos por perto. Mesmo ele sendo filho de Deus, ele mostra, eu preciso de amigos. Nós precisamos uns dos outros. Por isso, irmãos, que estar nessa comunidade hoje online é uma coisa provisória. Nós precisamos uns dos outros. Nós carregamos uns aos outros. E até Jesus mostrou isso. Ele levou Pedro, Tiago e João para estar perto dele. Mas ao mesmo tempo também ele mostrou, eu preciso de um momento sozinho com o meu Pai, para abrir o meu coração. E Jesus ali levou os seus discípulos para que mesmo à distância de um tiro de pedra, eles pudessem ver a agonia do Filho de Deus. Que Jesus de fato se tornou totalmente humano. Nesses dias em que nós sofremos, irmãos, nós podemos ter uma certeza. Nós seguimos alguém que sabe o que é sofrer. Jesus sabe o que é experimentar a dor. Jesus sabe o que é experimentar traição, negação. Jesus sabe o que é uma agonia de alma. Jesus sabe o que é carregar um peso que não merece. Diferentemente de nós que carregamos em geral pesos da vida que a gente mesmo, que a gente colhe o que a gente plantou. E aí diz a palavra, irmãos, que Jesus está ali para escancarar o seu coração diante do Pai. E ele teve ali, além de Pedro, Tiago e João, que estavam longe, mas que não conseguiam segurar o desespero, a dor, a tristeza e dormiam. Diz a palavra que ele tinha anjos, um anjo que o confortava. No versículo 43, então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E aí, irmãos, nós temos a certeza do seguinte, nós estamos aí diante de uma pandemia, de algo que pode nos destruir e que a gente não vê a olho nu. Mas ao mesmo tempo, esses olhos naturais também não conseguem enxergar o que podemos ver com os nossos olhos espirituais, com os olhos da fé. De que nós temos um Deus que acampa ao nosso redor. Diz a palavra que o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e os livra. Nós temos a promessa do Senhor Jesus, portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Até o dia da sua volta. Jesus está dizendo que Ele está conosco. Então esse trecho aqui, está sozinho com o Pai, mas também amigos. Precisamos uns dos outros e acima de tudo, temos um Deus que não nos abandona. Um Deus que não nos deixa sozinhos. E Jesus disse, e creia nisso, meu irmão. Creia, é para você e sua família. Eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Nesse momento, Jesus não deixou você sozinho. Jesus sabe o que é sofrer. Jesus sabe o que é a dor que você está experimentando, o que você está passando. E Ele está contigo aí. Jesus ensina a gente. E Ele viveu isso na sua carne. A clamar a Deus por mais difícil que seja ouvir o sim. Por mais que pareça ser impossível ouvir o sim. Por mais que a gente pense assim, será que Deus vai fazer esse vírus desaparecer do nada? Por mais que seja difícil, Jesus, Ele ensina pra gente, clame ao Pai. Escancare o seu coração. Coloque o que há na sua alma. No versículo 42 ele diz, Pai,
se queres, afasta de mim este cálice. Jesus estava de joelhos. A oração de joelhos, irmãos, é um sinal de humilhação, de rebaixamento, de total submissão. E Jesus está orando assim: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Que cálice é esse? O cálice da ira de Deus contra o pecado. Jesus se tornou um ser humano, totalmente ser humano. Ele é 100% Deus e 100% ser humano. A dor de Jesus é real. Ele não usou o poder dele, irmãos, para aliviar a dor no seu corpo e na sua alma. Ele experimentou 100% da dor. E é por isso que ele está clamando: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, mostrando o quanto humano ele é. Dizendo pra gente: eu sei o que é sofrer. E eu sofro por vocês. Eu sofro para dizer para vocês que vocês podem confiar em mim. Eu sofro para dizer que eu entendo a dor de vocês, que eu conheço a dor de vocês. E na verdade, irmãos, nós sabemos que ele experimentou uma dor superior. Por mais que seja difícil ouvir o sim, Jesus, ele diz: se queres, afaste de mim esse cálice, Pai. A dor é grande demais, a agonia é grande demais. Mas Jesus sabe que isso era difícil demais de ser atendido. Porque ele tinha que encarar o fato de se tornar o representante dos pecadores. O fato de carregar sobre si uma culpa de maldade que ele nunca praticou. A condenação de maldade que ele nunca praticou. Ser condenado por isso. Então ele diz ao Pai: contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então Jesus também mostra pra gente que a igreja precisa aprender nesses dias, irmãos, de pandemia. Precisamos trilhar o caminho da obediência. Não podemos aliviar. É momento também de pensarmos: Senhor, o que o Senhor quer de nós? O quanto precisamos nos arrepender por conta de todo esse mal que tem vindo sobre a humanidade. E agora chegando ao nosso Brasil, Senhor. Pai, o quanto precisamos nos arrepender, Pai. O quanto temos fracassado, Pai. O quanto talvez estejamos orando tanto nesses dias, mas nunca oramos tanto assim nos últimos anos. O quanto tratamos com pouca coisa o que o Senhor revelou. Ó Pai, o quanto estamos agonizando por causa da possibilidade de tanta gente morrer, Pai. Mas quantas pessoas têm morrido sem o Senhor, sem o Teu Filho. E a gente, como igreja, vivendo a nossa vidinha normalmente, dia após dia. Como se a morte fosse um problema de agora. Irmãos, é terrível morrer com essa enfermidade. Pior ainda é morrer sem Jesus. É momento da igreja se arrepender, irmãos, e o pior pecado que a igreja comete é o da omissão. O pior pecado. Às vezes estamos tão preocupados com o mal, em não fazer determinadas coisas, e a gente acaba pecando pela omissão, por não obedecer, por achar complicado obedecer tudo aquilo que Deus revelou na sua palavra. Mas, irmãos, o Brasil precisa de esperança, o mundo precisa de esperança. E a esperança reside numa igreja obediente. Nós somos os representantes de Jesus na terra. Nós levamos a mensagem de salvação ao mundo. A esperança está numa igreja obediente. Jesus mostra pra gente que o seguinte, quando ele diz: contudo não se faça a minha vontade, sim a tua, ó Pai. Jesus está mostrando bem claro. Somente no caminho da obediência existe esperança. Imagina se Jesus dissesse o seguinte: olha, Pai, parei. Irmão, Jesus tinha acabado de celebrar a ceia. E o que aconteceu na ceia? O que Jesus falou lá na ceia? Jesus disse: olha, um de vocês vai me trair. Depois os outros estavam ali discutindo sobre quem era o maior. Depois ele vira para Pedro e diz: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes que você me conhece, Pedro. Satanás pediu para eu peneirar a vida de vocês.
Mas eu roguei por vocês, porque vocês não passam nessa peneira. Eu garanto vocês. E está ali Jesus agonizando, irmãos. E a palavra diz que ele olha para o lado e Pedro, Tiago e João dormiram. Eu não ataco, irmãos, Pedro, Tiago e João, porque acho que eles estavam dormindo porque não aguentavam ver. Quando você recebe notícias do que está acontecendo no mundo, irmãos, quando você vê aquelas imagens daqueles caminhões na Itália para queimar corpos fora da cidade, creio que seja verdade essa notícia. É tanta coisa que se fala hoje que a gente fica na dúvida do que é verdade e o que é mentira. Eu creio que Pedro, Tiago e João dormiram porque não aguentaram ver Jesus agonizando. E Jesus era a fortaleza deles. Como aquele que a força deles está parecendo ser tão fraco. Irmãos, e no meio dessa agonia estava ali o Filho de Deus. Então ele podia dizer: olha, Pai, vão me negar, me trair. Eles não estão nem aí para o bem maior, eles estão disputando quem é o maior deles no reino. Pai, abandonei, parei. Eu não vou para a cruz por causa desses. Eu não vou sofrer no meu corpo sem pecados uma agonia imensa por causa de pessoas que estão pensando em si mesmas. Por causa de pessoas que vão falhar, que vão fracassar. Pai, eu vou voltar para Ti. Eu vou desfrutar, Senhor, no meu corpo de uma bela praia. Senhor, eu estou aqui em Israel, quero conhecer o Caribe, eu vou para o Caribe, Pai. Aquela terra maravilhosa que a gente criou com aquele mar cristalino. E vou mergulhar naquele mar, e vou passar meus dias lá. Eu vou encarar a cruz. Por causa de gente que está me traindo, que está me abandonando, gente que parece que não entende o que eu estou falando. E se Jesus decide não ir para a cruz, se Jesus decide não carregar o peso da culpa sobre o seu coração, sobre a sua mente, sobre o seu corpo, que esperança teríamos hoje? Se o coronavírus nos pegar e Jesus não tivesse ido para a cruz, aí sim a gente saberia o que é desespero, irmãos. Aí sim nós saberíamos o que é uma dor na alma. O que é falta de esperança. Então a igreja precisa trilhar o caminho da obediência, porque o caminho da obediência é o caminho da esperança. Uma igreja obediente vai trazer esperança a esse mundo. Jesus mostrou isso bem claro. Foi pela obediência dele que hoje nós temos esperança. A certeza de uma ressurreição eterna. E Jesus não encarou isso porque é algo que aconteceu, não teve como ele fugir, se manifestou daquela forma. Não, Jesus mesmo disse: ninguém tira a minha vida. Eu é que espontaneamente dou. Ele veio para esse propósito. Então a agonia de Jesus nos deixa com a alma tranquila. Versículo 44. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Estando em agonia, ele estava orando por nós, irmãos. É a oração sacerdotal de Jesus, clamando para que nós sejamos um com o Pai. Clamando para que Ele não nos tire do mundo, mas para que nos livre do mal. Quando ele ora ao Pai: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Quando Jesus está dizendo o seguinte, ele está dizendo: Pai, eu não quero que o Senhor mate eles, mas eu quero que o Senhor os livre da maldade. Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. E ele está ali, e estando em agonia, orava mais intensamente. Meu irmão, se você começar a experimentar uma dor maior na sua alma, se você começar a experimentar uma angústia maior nesses dias de quarentena, diante da notícia, ore mais intensamente. É o que Jesus fez e é o que ele está dizendo para você: meu filho, faça o mesmo. Busque aquele que pode trazer paz na sua alma. A diferença, irmãos, é o seguinte, uma diferença que eu quero ressaltar aqui.
Por que Jesus está agonizando tanto diante da realidade da morte, da dor? E os discípulos, diante de sofrimento semelhante, ficaram mais tranquilos. Por exemplo, diz a palavra que quando foram matar Pedro, por ser líder dos cristãos, diante de uma grande perseguição, Pedro disse que não era digno de morrer como o Senhor. Então ele disse para crucificarem ele de cabeça para baixo. Aí disse assim, mas calma aí, mas como que... E outros mais, a história dos mártires que entravam nas arenas adorando a Jesus, manifestando toda a sua fé. Por que os discípulos encararam a morte, os mártires da igreja, com muito maior paz na alma do que Jesus, que estava agonizando? Por uma questão muito simples, irmãos. Os discípulos estavam com o seu coração livre, sem peso. A culpa deles não estava mais sobre eles, a culpa deles foi colocada sobre Jesus. Eles não tinham mais que pagar o preço do pecado deles, porque Jesus já tinha pagado. Eles eram pecadores, mas estavam limpos, como se nunca tivessem cometido pecado algum. Agora, Jesus não. Jesus carregava no seu corpo, na sua alma, na sua consciência, a culpa de coisas que ele nunca fez, de maldade que eu e você, que nós praticamos, mas ele nunca. O seu corpo completamente perfeito, santo, inocente, está carregando uma culpa de uma maldade que ele nunca praticou e jamais praticaria. Por isso que Jesus agonizava, irmãos. Esse vírus pode trazer agonia ao nosso corpo, porque ele desequilibra o nosso corpo, tira a saúde do nosso corpo. Por que Jesus estava agonizando? Porque ele carregava sobre si o pior vírus que existe, que é aquele que provoca toda a morte, algo chamado pecado. O seu corpo se tornou o próprio pecado, pecado encarnado. Para que nós hoje tivéssemos uma vida tranquila. Para que hoje, em meio a toda essa pandemia, nós possamos desfrutar de paz na alma. E poder dizer, Senhor, quantas coisas nos provocam medo nessa hora. Mas eu te louvo por a encarou de frente e triunfou sobre ela. Então nós também podemos rir para a morte, porque o nosso Senhor triunfou e semelhantemente nós um dia também triunfaremos sobre ela. E vivemos nessa plena certeza. Então Jesus está dizendo aqui para a gente, irmãos, meu filho, experimente de paz. Estando em agonia, orava mais intensamente. Aconteceu que o seu suor se tornava como gotas de sangue caindo sobre a terra. Um peso imenso na sua alma, irmãos. Para que hoje desfrutemos de paz. Nós estamos preocupados com um vírus entrar no nosso corpo e fazer um estrago nele. E essa preocupação é justa, corretíssima, e você se prevenir, você entrar nessa quarentena, é prudência. Porém, a agonia de Jesus não é pela morte, mas pelo fato de que o seu corpo perfeito e inocente se tornaria culpado pelos nossos pecados. O seu corpo inocente recebeu esse grande e terrível mal, a fim de carregar nossa condenação. Jesus no Getsemane experimentou a dor e a agonia de quem está experimentando algo que é extremamente oposto a ele, o pecado. E assim, o finalzinho desse trecho da palavra que nós estamos refletindo diz, aí Lucas 22, 45 e 46.
Levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza. E disse: por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem, para que não caiam em tentação. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos. Enquanto os discípulos dormiam, Jesus estava intercedendo por eles. Jesus estava os protegendo. Jesus foi desamparado para que nós nunca sejamos desamparados. Jesus gritou na cruz: Deus meu, por que me desamparastes? Ele foi desamparado para que nós nunca experimentemos dessa dor, para que nós sempre saibamos que Ele está conosco, que a sua doce presença, ela é constante na nossa vida. Então, meu irmão, quero trazer para você, encerrando essa mensagem, uma palavra de ânimo, de vigor, uma certeza, para você desfrutar nesses dias aí, e buscar intensamente a Deus, e trazer paz à sua alma, e também parar de levar desespero para os outros, irmãos. Leve a esperança, leve Jesus, chega de notícia ruim. Notícia ruim a gente já vai receber pelo jornal, pelos órgãos oficiais. Não desespere as pessoas, irmãos. Traga paz, leve esperança. Leve Jesus, irmãos. Jesus é a única certeza que existe. Os números já dizem que estão agora pela tarde em 25 mortos no Brasil, pelo coronavírus. Na Itália e na China foram mais de 3.000. Nós queremos que no Brasil seja muito menos, irmãos. Mas uma coisa é certa. Ainda que seja pouca gente, como em outros países, já morreram, já foi 25, irmãos. E não sabemos quantos vão parar. Então a gente às vezes está no desespero de quem vai ficar em casa e vai conseguir sair dessa, conseguir se livrar dessa, mas a gente está vendo que é inevitável. Não vão ser todos que vão conseguir se livrar dessa pandemia. Pessoas vão ser pegas por esse vírus. E a gente não pode ser profeta do caos, levando desespero. Porque gente vai morrer, irmãos, e pessoas estão morrendo. Já morreram 25. Qual a esperança desses 25 que morreram, irmão? Só existe uma: Jesus Cristo. Os médicos podem ajudar para a cura diante da pessoa enferma com esse vírus. Os medicamentos podem ajudar, embora nenhum deles cure de fato. Mas depois que já houve a morte, irmãos, somente Jesus, aquele que encarou esse inimigo de frente, o derrotou para todo sempre. E as pessoas também precisam ouvir essa mensagem, irmãos. Precisamos ser mensageiros da esperança diante dessa luta terrível que estamos travando contra o coronavírus. Desse inimigo invisível. Como nós cristãos enfrentamos inimigos invisíveis a todo momento, como os demônios, que querem afrontar nossa alma. Mas Jesus diz pra gente, em sua palavra, revelada a ele ao apóstolo Paulo: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Porque é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Porque nós já somos justificados por Cristo. Estamos limpos da acusação que há contra nós. Então, quero ler alguns textos para os irmãos, para fortalecimento da nossa fé. Deuteronômio 31, 6, 8 diz assim: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, seu Deus, é quem vai com vocês. Ele não os deixará, nem os abandonará. Moisés chamou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, porque com este povo você entrará na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, e você os fará herdá-la. O Senhor é quem irá à sua frente, Ele estará com você, não o deixará, nem o abandonará. Não fiquem com medo, nem fiquem assustados. Não tenha medo, é a palavra de Moisés a Josué. Nem fique assustado. Moisés, irmãos, certa vez,
diante do desafio do povo, um povo rebelde, que Deus já tinha dito que a ira dele estava vindo em direção a esse povo, porque estava esgotando a paciência de Deus. Deus já dizendo para Moisés, olha, vou deixar esse povo para lá. E Moisés clama a Deus pelo seu povo. Eu creio que Deus, de certa forma, estava provando Moisés para ver o quanto ele o amava e amava o seu povo. E de fato merecia ser líder deles. E Moisés diz para o Senhor, Senhor, se o Senhor não for à minha frente, eu não irei. Não há como eu seguir sem a sua liderança. E Deus diz para Moisés que jamais o abandonaria. Eu nunca te deixarei. Jamais o abandonarei. E aí Deus disse a mesma coisa para Josué. Quando Moisés morre, agora Josué tem que assumir a liderança do povo de Israel. Deus diz a Josué, ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Como estive com Moisés, estou contigo, Josué. Como estive com Josué, estou contigo, Márcio. Estou com vocês aí que estão ouvindo essa mensagem. Eu jamais te deixarei, eu jamais te abandonarei. E aí ele diz a mesma coisa também para a gente em Hebreus 13, 5, 6. Dizendo que a vida de vocês seja isenta de avareza. E eu creio, irmão, o seguinte, nesse momento, quantos estão pensando apenas em si mesmos? Em livrar o seu problema. E não está pensando no próximo, com que se refere a comida, a medicamento, é cada um querendo resolver o seu problema. E Deus está dizendo para o povo cristão, seja diferente, meu irmão. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm. Porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você. De maneira alguma deixarei você. Nunca, jamais o abandonarei. E assim então diz Hebreus aí, Hebreus 13, 5, 6. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio. Não temerei. O que é que alguém pode me fazer? O Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Ninguém pode nos matar eternamente, irmãos, porque o Senhor Jesus já nos deu vida eterna nele. E diz a palavra, irmãos, que os discípulos estavam dormindo de tristeza. Versículo 46. Levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza. E disse, por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que não caiam em tentação. Por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem. Os discípulos dormindo de tristeza, por verem o peso do Filho de Deus em agonia, irmãos. E Jesus estava em agonia, para que essa agonia não tome a gente. Dizendo para cada um de nós, eu estou com vocês. Como Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram fiéis a Deus e não se prostraram diante da imagem de Nabucodonosor. E quando foram lançados na fornalha, a visão de Nabucodonosor era, não foram 3 colocados ali na fornalha? Por que eu vejo 4? Porque ele está aí do seu lado, meu irmão. Nunca te deixarei. Jamais te abandonarei. Os discípulos, dormindo de tristeza, estavam tristes ao verem a agonia de alguém que eles amavam tanto. É hora da gente crescer nesse amor, irmãos, por quem sofre. E se amarmos Jesus com todo o nosso ser, amaremos ainda mais as pessoas, porque é o que Jesus nos conduz a ser. Jesus está chamando a gente, cada um de nós, a não nos entregarmos à tristeza e ao desânimo, pois é tempo de orar.
Então a palavra de Jesus foi: levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Então eu te convido, você, meu amado irmão, minha amada irmã, meus amigos, onde você estiver agora, eu não posso vê-los. Se coloque de pé nessa hora. Talvez estejamos dormindo por muito tempo. E Jesus está dizendo aqui pra gente, na sua casa aí, irmãos, não deixe essa coisa da igreja online ser fria. Levante-se agora onde você está. Eu não posso ver que vocês estão se levantando, mas Deus está aí contigo. Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Levantem-se e orem para que não caia em tentação. Levante-se aí onde você está, meu irmão. Erga suas mãos aos céus e clame a Jesus. E vamos clamar ao Senhor nessa hora pela libertação desse vírus maldito. Pai Santo e Eterno, manifesta o Teu poder em nosso meio. Ó Deus Santo, que nós vejamos, ó Pai, a glória de Cristo em nós. Aquele que agonizou para que nós, nesse momento, desfrutemos de paz, de esperança. Desfrutemos do Seu amor. Na certeza de que não somos filhos desamparados, que nós temos um Pai presente. Ó Deus Santo, visita cada um com Teu poder. Manifesta o Teu Espírito, Senhor, aviva a Tua igreja. Levanta-nos para amarmos. Nos dê um batismo de amor, Pai. Ó Deus Santo e maravilhoso, toma cada casa, ó Pai, que é uma igreja. E que nunca pode deixar de ser. Ó Senhor, desperta Teus filhos. Enchendo do Teu Espírito, avivando com Teu Espírito. Ó Senhor, liberta pessoas que estão com este vírus em seu corpo. Traz a Tua cura, ó Pai. Não permita que eles morram, Senhor. Com o Seu poder, com o Seu milagre, Senhor, traz cura. Livra os profissionais que estão lidando com os enfermos, ó Deus, nos hospitais. Livra-os do mal, Senhor. Ó Pai, como o Senhor nos ensinou na oração do Pai Nosso. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não apenas, ó Pai, te pedimos do mal em praticarmos o pecado, mas do mal que nos mata, Senhor. E, ó Deus, levanta uma igreja para trazer esperança a esse mundo. Este mundo atemorizado. Este mundo, ó Pai, agonizando. Este mundo, ó Pai, em desespero, em ansiedade, em depressão. Uma igreja em pé, viva, ativa, amorosa. Uma igreja, ó Pai, bela, triunfante. Uma igreja forte, Pai. Como diz a Tua palavra, como o Senhor Jesus prometeu para nós, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Levanta uma igreja forte, ó Deus, bonita, vibrante, viva, amorosa, que coloca os portões do inferno no chão e traz vidas preciosas, ó Pai, que estavam cativas para a liberdade em Cristo Jesus. Usa-nos, ó Pai, que não seja o momento, ó Pai, de desanimarmos, mas seja o momento de sermos fortalecidos no poder do Teu Espírito. Aviva a Tua igreja, ó Pai, no poder do Espírito Santo, para a glória do Teu santo nome. É a nossa súplica, é o clamor da Tua igreja. E queremos encerrar agradecendo. Pai bendito, obrigado, Pai, por sempre estar conosco. Obrigado, Pai, porque podemos encarar qualquer inimigo dessa vida, na certeza de que o Senhor nunca nos deixará, jamais nos abandonará. Obrigado pelo Teu Filho que agonizou, para que nós tenhamos paz, conforto, consolo do Espírito Santo. Obrigado, Pai, no nome amoroso e doce do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, irmãos. Siga em oração. Cresça constantemente em amor ao Senhor Jesus e ao próximo. Amém.